a influência dos economistas liberais como, como antecedentes da administração. Então, eu já gravei aqui no canal a influência de outros grupos também, como antecedentes históricos da administração. E os que eu já gravei foram os seguintes: influência dos filósofos na administração, influência da organização militar, influência da organização da Igreja Católica, influência da Revolução Industrial, tanto a primeira como a segunda, e influência dos economistas liberais. Eu já gravei 2 vídeos sobre essa influência deles, mas foram vídeos que eu tive que gravar muito rapidamente. E como eu sou um economista também, então eu passei muito rápido e eu quero, neste vídeo, ele vai ficar maior, vai ficar longo este vídeo, mas eu preciso ler por completo esse texto para a gente entender melhor. Neste texto da influência dos economistas liberais, 2 economistas são citados majoritariamente, que é o Adam Smith, considerado o pai da economia, lá do século XVIII, e também o Karl Marx, também do século XIX. Vamos ao texto então. Antes disso, só para lembrar, eu estou construindo uma playlist aqui no canal de administração de empresas, e esta aqui, deste vídeo específico, é uma playlist específica de teoria geral da administração, também conhecido como TGA. Na administração de empresas, na faculdade, você, não sei como que está atualmente, mas geralmente existem alguns pilares do curso de administração de empresas. Então, a teoria geral da administração é uma delas, depois a administração estratégica, a administração de recursos humanos, a administração da produção, a administração de marketing e a administração financeira. São as 5 grandes áreas que são estudadas, né, numa faculdade como essa. E esta aqui é uma playlist de teoria geral da administração, que não faz parte dessas 5, mas também é uma base de todas as outras, né? Então vamos lá, influência dos economistas liberais. O livro texto base que eu estou utilizando, que eu leio ele, faço comentários, é este aqui, Introdução à Teoria Geral da Administração, do professor Hidalberto Chiavenato. É um livro bastante utilizado em administração. Influência dos economistas liberais. A partir do século XVII, surgiram teorias econômicas centradas na explicação dos fenômenos empresariais microeconômicos. Veja, nós estamos falando de macroeconomia, porque tem essa diferença entre macro e micro, são 2 campos de estudo gigantescos na economia e que são diferentes. Macroeconomia ali por volta dos anos 30 que surgiu, né? Então, microeconomia ela é muito mais antiga e está lá no germe de início da economia. Microeconomia é a área da economia que se preocupa na relação de mercado, né, entre empresas e famílias e não envolve o Estado em si. Está mais interessado em entender esta relação, empresas, famílias, pessoas interagindo no mercado, né, no livre mercado. Então, a partir do século XII, surgiram teorias econômicas centradas na explicação dos fenômenos empresariais microeconômicos e baseadas em dados empíricos. Empiria quer dizer experiência. Na experiência cotidiana e em tradições do comércio na época. Ao final, acho que eu estou torto na câmera aqui, deixa eu ver. No final do século XVIII até 1800, né? Os economistas clássicos liberais provocaram uma reação para o liberalismo que culminou com a ocorrência da Revolução Francesa. As ideias liberais decorrem do direito natural. Então, isso aqui já é uma coisa bem importante para a gente entender, né? As ideias liberais decorrem do direito natural. Ou seja, a ordem natural é a ordem mais perfeita. Os direitos econômicos são inalienáveis e deve existir uma harmonia em toda a coletividade de indivíduos. Para o liberalismo, a vida econômica deve afastar-se da influência estatal. Então, outro princípio básico do liberalismo, né? Primeiro, ele é baseado em ordem natural. Segundo, que o liberalismo prega que a vida econômica deve afastar-se da influência estatal, pois o trabalho segue princípios econômicos e a mão de obra está sujeita às mesmas leis da economia que regem o mercado de matérias-primas ou o comércio internacional. Contudo, os operários estão à mercê dos patrões, que são os donos dos meios de produção. E aqui já começa a surgir um vocabulário marxista, né? Meios de produção. Que muito provavelmente também já era utilizado em outras obras daquele momento, né? Não somente Karl Marx. A livre concorrência é o postulado principal do liberalismo econômico. Então, ter concorrência é coisa básica no liberalismo. As ideias básicas dos economistas clássicos liberais constituem os germes do pensamento administrativo. Então, tudo na administração desses economistas clássicos,
tudo na administração vem, de certo modo, desses economistas clássicos também, pelo menos as suas ideias sobre economia. Adam Smith, considerado o pai da economia, 1723-1790, é o fundador da economia clássica, cuja ideia central é a competição. Os indivíduos agem apenas em proveito próprio, mas os mercados, sob competição, funcionam de maneira espontânea, de modo a garantir, por um mecanismo abstrato que chamava de a mão invisível, entre aspas, que governa o mercado. A alocação eficiente, essa mão invisível, não é que existe uma mão invisível, pelo amor de Deus, é que no comportamento coletivo, cada um seguindo seus próprios desejos, de certo modo, começava a ocorrer um certo padrão de comportamento coletivo. Então, ele chama isso de mão invisível do mercado. A alocação eficiente dos recursos e da produção sem excesso de lucros. O papel econômico do governo, além do básico, que é garantir a lei e a ordem, é a intervenção na economia quando o mercado não existe ou deixa de funcionar em condições satisfatórias, isto é, quando não ocorre competição livre. Os princípios da especialização e da divisão de trabalho, veja bem, estávamos falando até agora sobre livre mercado, agora vamos falar sobre especialização. Os princípios da especialização e da divisão de trabalho aparecem em seu livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Publicado em 1776, para Smith, a origem da riqueza das nações reside na divisão do trabalho. Então, a origem da riqueza das nações, segundo Smith, está na divisão de trabalho e na especialização das tarefas, preconizando o estudo dos tempos e dos movimentos que mais tarde Taylor e Gilbert iriam desenvolver com uma base da administração científica. E aqui a gente encontra, então, o vínculo da economia diretamente com a administração de empresas, porque Taylor é um dos grandes e mais influentes sobre toda a literatura da administração de empresas. E aqui nós acabamos de perceber que ele se baseia no quê? Na economia clássica. Deixa eu ver que desconectou aqui. Adam Smith reforçou a importância do planejamento e da organização dentro das funções da administração. O liberalismo econômico corresponde ao período de desenvolvimento da economia capitalista baseada no individualismo e no jogo das leis econômicas naturais e da livre concorrência. A livre concorrência criou áreas de conflitos sociais. A acumulação crescente de capitais gerou desequilíbrios pela dificuldade de assegurar imobilização com a renda compatível para o funcionamento do sistema. A partir da segunda metade do século XIX, vendo a minha câmera aqui. O liberalismo econômico começou a perder sua influência, enfraquecendo na medida em que o capitalismo se agigantava com o despertar dos Dupont, Rockefeller, Morgan, Krupp, etc. O novo capitalismo se inicia com a produção em larga escala, com grandes concentrações de maquinaria e mão de obra, criando situações problemáticas de organização de trabalho, concorrência econômica e padrão de vida. Bom, então este é o breve texto sobre a influência dos economistas liberais, principalmente neste caso aqui Adam Smith. Agora vamos entrar para o segundo autor, que é Karl Marx. Karl Marx, logo depois de Adam Smith, que faleceu em 1790, nós temos Adam Smith, que é ali da Grã-Bretanha, né? Então, agora nós vamos a Karl Marx, 1818-1883, e Friedrich Engels, 1820-1895, criadores do socialismo científico e do materialismo histórico. Publicaram em 1848 o Manifesto Comunista, no qual analisavam os regimes econômicos e sociais e a sociedade capitalista. Para eles, a luta de classes é o motor da história. O capitalismo é um modo de produção transitório e sujeito a crises econômicas cíclicas em razão de suas contradições internas e constitui uma etapa do desenvolvimento da sociedade em direção ao modo de produção socialista e ao comunismo. Então, o fim em si, o capitalismo é apenas transitório. O Estado é um órgão a serviço da classe dominante, cabendo à classe operária lutar por sua conquista e implementar a ditadura do proletariado. Em 1867, Marx publicou O Capital e mais adiante suas teorias a respeito da mais-valia com base na teoria do valor-trabalho. Então, o livro O Capital é um livro que tem as suas fundamentações econômicas. Marx explica ali as fundamentações econômicas de seu pensamento e também as suas críticas ao capitalismo. Vamos então ao conceito de mais-valia. Assim como Adam Smith e Davi Ricardo, Marx considera que o valor de toda mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Como a força de trabalho é uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios necessários à subsistência do trabalhador, como alimento,
roupa, moradia, transporte. Se ele trabalhar além de um determinado número de horas, estará produzindo não apenas o valor correspondente ao de sua força de trabalho, que lhe é pago na forma de salário pelo capitalista, mas também um valor a mais, isto é, um valor excedente sem contrapartida denominado mais-valia. É dessa fonte, o trabalho não pago, que são retirados os lucros dos capitalistas, sejam eles industriais, comerciantes, agricultores, banqueiros, além da terra, dos juros, etc. A taxa de lucro, relação entre a mais-valia e o capital total, ou seja, o capital constante mais o variável, e esses cálculos que o Karl Marx elabora estão lá no livro O Capital, necessários para produzi-la. Então, a taxa de lucro, que é a relação entre a mais-valia e o capital total, ou seja, o capital total, o capital constante mais o variável necessário para produzi-la, define a rentabilidade do capital. Enquanto a taxa de mais-valia é a relação entre a mais-valia e o capital variável, salários, define o grau de exploração do trabalhador, mantendo-se inalterados os salários reais. A taxa de mais-valia tende a se elevar quando a jornada ou a intensidade do trabalho aumenta. A influência de Karl Marx foi enorme, seja na teoria ou na militância política, principalmente na militância política. Porque na prática econômica, de fato, sempre que houve a aplicação desta teoria, mas quase sempre ela deu errado. O socialismo e o sindicalismo obrigam o sindicalismo obrigam o capitalismo no início do século XIX a enveredar pelos aperfeiçoamentos dos fatores de produção envolvidos e sua adequada remuneração. Quanto maior a pressão exercida pelas exigências proletárias, menos graves se tornam as injustiças e mais acelerado o processo de desenvolvimento tecnológico. Nesta situação, surgem os primeiros esforços nas empresas capitalistas para implantar métodos e processos de racionalização do trabalho, cujo estudo metódico ocorreu a partir do início do século XX. Bom, então este foi o texto de hoje sobre a influência dos economistas liberais, principalmente Adam Smith e Karl Marx. E eu fico por aqui, um bate de frente com o outro, né? E eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre a influência dos pioneiros e dos empreendedores. Dá uma olhada no último vídeo, onde eu já tratei um pouco sobre a influência dos economistas liberais, principalmente Karl Marx. Valeu. Obrigado anualmente.